你们可以称呼我愚者。 Yogi Suricima! Bora lá para mais 5 capítulos de Lord of Mysteries. Era pra gente ter trazido 5 capítulos no dia de ontem, mas não deu, acabei não conseguindo trazer. Eu não consegui ficar em casa na parte ali do começo da tarde, então não consegui trazer os 5 capítulos de Lord of Mysteries e automaticamente a gente não vai trazer o nosso resumão do 171 até o 180, mas durante a semana eu ainda vou entregar esses 5, na verdade, esse resumo aí, esses 2 resumos que eu tô devendo pra vocês, né? Na verdade, é um resumo só, né? Porque a gente não chegou até o 190. Hoje a gente vai do 186 até o 190. Depois a gente vai do 191 até o 195, do 196 ao 200. E sábado tem a nossa live aqui com a minha cara de palhaço. A minha cara de palhaço aqui, sim, não é a minha cara comum, não. A gente vai comentar um pouco mais através aqui dessa live que vai ser muito especial com vocês. E é claro, como vocês podem observar, ainda temos um lugar na mesa. Nós ainda temos um lugar na mesa para você poder participar. E nós ainda temos mais alguns lugares como assessores. Você que é membro do canal ou você que está querendo participar aqui da nossa mesa, você pode contribuir seja através do Pix ou até mesmo com um valeu. Se você já tem aqui uma membresia há mais ou menos ali algum tempo e esse valor já chegou a R$50, você também pode chegar a algum posto da nossa mesa por aqui. Então bora lá pra gente ler o capítulo 186 por aqui. Lord of Mysteries capítulo 186, o Capitão Bonito. Tem alguma coisa ali do Dan salvando o clã, né? Inúmeros raios de brilho inundaram o clã enquanto os delírios de 1 milhão de pessoas enchiam seus ouvidos. No entanto, Clan não pensou nisso. Suas habilidades como palhaço diziam a ele que seu espírito estava sendo engolfado por uma sombra negra que se expandia rapidamente. A sombra negra era uma enorme cruz e parecia haver uma pessoa pendurada de cabeça para baixo. Bom, como a gente já viu isso, acho que no final, eu sempre esqueço, é o verdadeiro criador, exatamente, né? O criador caído, como o clã gosta de chamar. Então, nós podemos ver que é ele que está ali perseguindo o clã. Kacha! O tornado caótico de pensamentos liberou sua carga para fora e tornando-se uniforme. Lentamente, o mundo espiritual de Rude Eldin se desintegrou. Clan percebeu que havia excedido sua velocidade de voo mais rápida em sua tentativa anterior. Sua alma tornou-se significativamente mais forte depois que ele se misturou brevemente com um pouco da força do misterioso espaço acima da névoa cinza. Assim que a sombra da cruz estava prestes a engolfá-lo completamente, ele saiu correndo do mundo embaçado e sentiu seu corpo. Ele familiarmente estimulou uma descida, e o rosto comprido e magro de Rude Eldin e o cabelo loiro bagunçado apareceram instantaneamente em sua visão, junto com as 3 velas que queimavam no parapeito da janela. Ele havia conseguido sair do estado de mediunidade a tempo. Naquele instante, viu escamas negras crescendo uma após a outra no rosto de Rude Eldin. Suas pupilas vagas se transformaram em feno, tornando-se extremamente frias e implacáveis. Ah, merda. Ele vai perder o controle. As pupilas de Clan se contraíram, e antes que ele pudesse reagir, viu uma figura em um blusão preto na altura do joelho e cartola de seda dar 2 passos largos à frente de Rude Eldin. Ele então levantou o revólver e o empurrou contra a cabeça do homem. Bang, 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 bang. Caramba, 5 disparos é pra não dar chance mesmo, né? Dan Smith disparou 5 balas consecutivamente. A cabeça de Rude Eldin de repente explodiu com uma melancia caído de uma grande altura. A tempestade vermelha e branca se espalhava por todos os cantos da sala. Ele cuidou de Rude Eldin antes de perder o controle completamente. Clan, que estava a 50 centímetros de distância, estava coberto de sangue e sujeira. Ele olhou para Dan Smith atordoado, tendo apenas a sensação de que o capitão era muito bonito naquele momento. Contanto que você ignore seus problemas de memória, o capitão é muito confiável. Ele elogiou sinceramente do fundo do coração. Realmente está ali na vanguarda, né? E na retaguarda também. Aconteceu um acidente? Dan guardou o revólver e observou o corpo quase sem cabeça de Rude Eldin cair lentamente no chão. Quando Clan estava prestes a organizar suas palavras, viu que o corpo havia se tornado uma pilha de carne ensanguentada.
em poucos segundos, e o uniforme do asilo que o cobria parecia ter sua estrutura mais básica danificada. O cadáver de Rudy Eldin ficou com muito poucos itens completos. Havia dezenas de escamas brilhando com um brilho negro, e seu coração se tornou cristalino e de um azul fraco. O coração tinha um brilho mágico, como um diamante refratando a luz que entrava. Temos um item Beyonder aqui. Poderia acalmar alguém ou deixá-lo inquieto. Poderia criar tensão ou desenvolver o caos, mas fora isso, não havia nada notável. Este item deve ser controlável. Depois que Dan colocou o revólver no coldre, ele tirou uma luva preta e a colocou na mão direita. Então se agachou para pegar o coração cristalino. O item controlável, de acordo com o que o capitão mencionou anteriormente, poderia ser usado como ingrediente principal para a fórmula de uma sequência 7, psiquiatra. Mas isso levaria o Beyonder avançado a perder o controle ainda mais facilmente. Glenn pegou o lenço para enxugar o sangue do rosto e do corpo. Ele então pegou suas cartas de tarô especialmente feitas e limpou sua superfície. Ele olhou para o chão e perguntou curiosamente: que tipos de item essas escamas pretas seriam considerados? Estes são ingredientes que estão contaminados com o poder Beyonder. Eles podem ser transformados em itens com efeitos duradouros. Por exemplo, a capacidade de nossas balas de caça-demônios de ferir espíritos mortos ou monstros diminuiria drasticamente assim que passassem a marca de 3 meses, deixando apenas uma pequena porção de características de caça-demônios nos materiais remanescentes. Se os materiais usados fossem parecidos com as escamas pretas, o período efetivo seria de 1 ou 2 anos, e os efeitos seriam ainda melhor. É claro que devido às suas características, as escamas pretas obviamente não são adequadas para serem transformadas nessas balas, explicou Dan enquanto pegava um pedaço de papel de Glenn para embrulhar o coração azul e as escamas pretas. É como os materiais que usamos como ingredientes suplementares para as poções? Glenn perguntou. Dan se levantou e assentiu levemente. Sim, alguém que perde o controle realmente se tornará um monstro. Glenn suspirou. Ele aproveitou a oportunidade enquanto a sala ainda estava fechada com uma parede de espiritualidade e rapidamente descreveu seu encontro na mente de Eldin. Quando eu estava me comunicando com o espírito de Rudy Eldin, vi uma figura como o verdadeiro criador em sua mente. Mas era diferente dos convencionais. Não era o gigante enforcado acorrentado, nem era o olho por trás das cortinas de sombras. Em vez disso, era semelhante ao que você viu no sonho de Hanaz Vicente. Hanaz Vicente era um membro da Ordem Aurora. Como a amiga de Melissa, Selena espiou seus encantamentos e completou a adivinhação do espelho mágico. Isso levou os Falcões Noturnos a investigá-lo. Dan Smith viu algo próximo ao verdadeiro criador em seu sonho, mas era uma imagem diferente da imagem dominante que foi amplamente divulgada. No final, o resultado foi um ferimento e uma morte estranha. Isso aqui é interessante, porque na minha cabeça eu tinha certeza que era o verdadeiro criador que o Dan havia visto, mas é algo semelhante ao verdadeiro criador. Interessante. É por isso que não dá para levar completamente aqui as informações com 100% de certeza só porque algo se parece com algo, né? Já era para eu ter percebido isso, né? Já era para eu ter aprendido isso. Quando o Rudy Eldin virou a carta de tarô enforcado, Glenn já esperava por isso, mas ele nunca pensou que seria apresentado desta maneira. Claro, foi apenas um contato indireto. Não seria comparável a quando ele espionou o Eterno Sol Ardente diretamente. O pior resultado foi apenas lesão leve ou corrupção leve. Enquanto ouvia a descrição de Glenn, a expressão de Dan tornou-se solene. Ele franziu as sobrancelhas e disse com uma voz profunda: uma enorme cruz, unhas pretas, um homem nu coberto de sangue pendurado de cabeça para baixo. Eu não vi isso claramente. Essa também é a razão pela qual não estou ferido. Só notei uma enorme cruz e uma figura semelhante a um homem pendurado de cabeça para baixo, respondeu Glenn com tato. Naquele momento, tudo o que importava era fugir. Aparentemente, em pensamento, Dan acenou com a cabeça. A visita de Lenevus a Rudy Eldin estava relacionada ao verdadeiro criador? Então a Ordem Aurora está envolvida? Glenn repetiu rapidamente a conversa que tivera durante a comunicação. Lenevus tentou Rudy Eldin com métodos de atuação e uma suposta divindade imortal, mas não entendo porque ele disse que era o pior dos tempos e também o melhor dos tempos. Talvez fosse apenas a maneira como ele fala como um vigarista. A ajuda que Rudy Eldin forneceu envolveu um altar sinistro e escuro. Eu suspeito que Lenevus está tramando algo aterrorizante. Então,
Seu coração se agitou enquanto ele falava. Capitão, você se lembra da carta escrita para o Sr. Z? A carta que o membro da Ordem Aurora que eu matei carregava? Ele mencionou na carta que estava esperando uma oportunidade apropriada, algo sobre a chegada do fim dos dias. Ele oferecerá todos os cordeiros em Tinger ao seu chamado Deus. Isso estaria relacionado com a trama de Lanevus? Poderia Lanevus ser o Sr. Z da Ordem Aurora? Dan Smith pensou cuidadosamente e disse: acho que não. Lanevus não poderia ser o Sr. Z. Caso contrário, não estaria montando uma empresa siderúrgica falsa para enganar as pessoas enquanto a Ordem Aurora estava tramando algo. Isso introduziria muitas variáveis em sua missão principal. Se algo desse errado com o golpe, ele chamaria a atenção da polícia e de nós. Ele teria que fugir de Tinger e abandonar seu plano. Faz todo sentido. Claro, se ele fosse apenas louco, seria perfeitamente normal para ele agir de forma ilógica. Mas a julgar pelo golpe que armou, a calma e a astúcia que se arrebatou o dinheiro não o fazem parecer um verdadeiro lunático. Provavelmente dá para se dizer aqui que o Lanevus ele deve ter avançado até mesmo ali depois de dar o golpe, né? Ele deve ter avançado para a próxima sequência ali do caminho do saqueador, né? Que agora ele é o vigarista, sequência 8 vigarista. Provavelmente ele deve ter avançado aí quando enganou todo mundo. Então, eu não acho que ele seja o Sr. Z da Ordem Aurora. Acho que esse que eu já li, né? Ao dizer isso, Dan fez uma pausa, depois andou de um lado para o outro enquanto dizia: este incidente pode ter repercussões bastante graves. Temos que reinvestigar Lanevus e obter algumas pistas. Vamos limpar a cena e encobrir qualquer evidência aqui. Deixe todos saberem que Rudy Eldin morreu, mas não deixe nenhuma pista sobre quem uma... Isso deve levar à ação dos alquimistas da psicologia ou outros Beyonders que estão prestando atenção ao asilo. Eles podem saber alguma coisa. O golpe de Lanevus ainda está nas mãos do departamento de polícia ou foi transferido para os punidores mandatários. Vamos juntar as investigações dizendo que obtivemos pistas enquanto investigamos a Ordem Aurora. Então, trabalharemos em conjunto com os punidores mandatários e a mente coletiva da maquinaria. Concentraremos as forças em Tinger e investigaremos tudo e todos associados a Lanevus. Podemos solicitar a assistência da Diocese de Backlund e da Santa Catedral se for necessário. Depois disso, Dan virou a cabeça de lado para olhar para Clan. Ele ruminou e disse: você tem algo que gostaria de acrescentar? Capitão, você basicamente disse tudo. Clan balançou a cabeça solenemente. Não, ele rapidamente usou magia ritualística para remover alguns dos vestígios necessários, com a ajuda do altar simples que ainda não havia limpado para garantir que ninguém pudesse dizer que foram eles que mataram Rudy Eldin. Em seguida, guardou seus ingredientes, apagou as velas, removeu a parede de espiritualidade e deixou a enfermeira em silêncio com Dan Smith. A enfermaria, não a enfermeira. E deixou a enfermaria em silêncio com Dan Smith. Eles deixaram o asilo escalando seus muros. Volte e descanse. Dan estava parado em uma esquina sem um poste de luz. Ele apertou seu chapéu de seda preto e disse: há muitas coisas que só podem ser feitas amanhã. Tudo bem, Clan não era um sem sono que dormia apenas 2 ou 3 horas por dia. Ele imediatamente se despediu do capitão e pegou a carruagem dedicada dos falcões noturnos que esperavam nas proximidades e voltou para a rua da Faldil. Antes de entrar na carruagem, ele se virou para dar uma olhada. Viu o capitão ainda de pé no escuro que nem mesmo o luar podia tocar. Ele parecia estar pensando em silêncio. As ruas estavam silenciosas e vazias de gente antes do amanhecer. A carruagem disparou pelas ruas, às vezes indo direto, às vezes fazendo curvas. Glenn estava pensando sobre Lanevus, quando de repente sentiu como se estivesse entrando. Ele viu que a cor diante dos seus olhos ficou saturada. Os vermelhos ficaram mais vermelhos e os pretos ficaram mais pretos, assim como a pintura óleo de um impressionista. Os arredores diminuíram a velocidade e a carruagem parecia entrar em um modo estranho. Glenn agarrou seu amuleto do sol ardente e sacou seu revólver. Nesse momento, uma palma enorme, branca e ossuda se estendeu pela janela da carruagem e jogou uma carta cuidadosamente dobrada. O Sr. Azik ainda vai matar o Clan. Então a palma recuou e desapareceu. A cena semelhante a uma pintura a óleo de repente voltou ao normal enquanto a carruagem ainda dirigia pela rua com firmeza. É um método muito bem escondido. Glenn olhou para a carta ao lado do pé enquanto o canto dos lábios se contraía. Ai, Sr. Azik ainda vai matar o Clan do coração. Bora lá, capítulo 187. Lord of Mysteries, capítulo 187, aviso de Azik. As ações do mensageiro chocaram Clan por 5 segundos antes de ele se recuperar. Ele se curvou e pegou a carta.
Antes de eu continuar, só uma ênfase aqui, vocês podem continuar contribuindo aqui para Lord of Mysteries. Você pode mandar aqui qualquer valor, seja aqui pra gente continuar a nossa leitura, tanto pelo Pix quanto também pelo Valeu, e ao mesmo tempo ajudar a gente a chegar à nossa marca de 200 mil inscritos. Falta bem pouco, falta menos de 42 mil inscritos pra gente chegar à nossa marca de 200 mil. Hoje é dia 5 de janeiro, eu acho que até dia 31 de dezembro a gente consegue alcançar essa marca. Então se inscreve no canal do Geek Brasil se você quer acompanhar todos os conteúdos de Lord of Mysteries. Agora a gente segue aqui com a nossa leitura. Mesmo que o Sr. Azik seja incapaz de usar boa parte de suas habilidades como Beyonder por causa da sua perda de memória, ser capaz de enviar tal mensageiro deve torná-lo poderoso o suficiente para lidar com Beyonder de sequência 7 ou 6. Seu coração refletia a sua expressão chocada e invejosa. Ele não desdobrou a carta imediatamente. Em vez disso, colocou a carta no bolso junto com os amuletos do sono. A carruagem continuou em frente. Quando Clem saiu da carruagem na rua Daffodil, instintivamente olhou para o motorista Cesare, apenas para ver seu sorriso relaxado, como se não tivesse notado nada incomum que havia acontecido. Clem assentiu e voltou para casa depois de observar Cesare com sua visão espiritual. Ele olhou para a varanda e os canos do segundo andar e ponderou por alguns segundos. Decidiu manter seu comportamento cavalheiresco e não tentar escalar o cano de volta para seu quarto. Quanto às roupas manchadas, ele as levaria para a companhia de segurança Espinho Negro amanhã e contrataria um profissional para lavá-las no departamento de polícia. Isso evitaria que suas roupas chocassem sua empregada Bella e sua irmã Melissa. Clem havia removido a fechadura reversa da porta da frente antes de pular pela janela do segundo andar. Agora aproveitou o fato de ser tarde da noite e abriu silenciosamente a porta de sua casa, entrando habilmente. Depois de fechar e trancar a porta principal, soltou um suspiro de alívio. Ele subiu ao segundo andar com passos abafados, parando diante do seu quarto trancado. Clem tirou calmamente uma carta de tarô, ele a inseriu na fenda da porta e puxou levemente, destrancando facilmente a fechadura especializada que ele mesmo projetou. Então entrou no quarto, trancou a porta e tirou a roupa, antes de relaxar completamente. Com certeza é como ser um ladrão. Clem riu enquanto balançava a cabeça. Calmamente sacou o revólver e colocou-o debaixo do travesseiro. Depois de terminar tudo isso, acendeu o lampião a gás e sentou-se diante de sua mesa. Ele pegou a carta e começou a ler seriamente. Desculpe por responder só agora. Tenho estado ocupado procurando vestígios do meu passado. Também tenho me encontrado com ex-professores e alunos e aqueles que trabalham até tarde da noite. Sr. Azik. Eu finalmente entendo os encontros que tive nos últimos 2 dias depois de ler sua carta. A polícia revistou todos os quartos do hotel em que estou hospedado. Havia uma pessoa que bisbilhotava secretamente no hotel à noite. Sim, estou falando de uma pessoa com poderes de Beyonder. Então, o contra-almirante Furacão Quilangos, que é um personagem frequente em romances de jornais, se infiltrou em Backland e começou uma matança. Lembro que ele não é apenas procurado pelo Reino Loen, também está na lista de recompensas do Império Feizak, da República Intis, do Reino Feinapotter. Então, quanto é a recompensa? Clem subconscientemente se perguntou. Ele não obteve resposta porque Azik passou a mencionar outra coisa. Acho as habilidades de um pastor que você descreveu bastante familiar. É como se eu tivesse visto em algum lugar, mas não consigo me lembrar onde. Deve ser um encontro de uma das minhas vidas passadas. Não ser capaz de me lembrar disso me deixa muito frustrado. O Sr. Azik está um pouco interessado no pastor. Posso usar isso para fazer com que ele me ajude. Sim, com certeza é coincidência. Não é coincidência, mas é inevitável. Vamos lá de novo, né? Coincidência. Pode-se inferir que o Sr. Azik viveu por mais de 1000 anos e provavelmente é um Beyonder de alta sequência. Então, provavelmente teria encontrado os poderes de muitos Beyonders diferentes em suas vidas anteriores. Ele também teria impressões mais profundas daquele que eram mais único. Em outras palavras, não é apenas o pastor que lhe daria sentimentos de familiaridade, mas classes como o Sem Sombra, Caçador de Demônios ou o Guardião que também o lembrariam. É altamente provável que o Sr. Azik encontre qualquer item místico que corresponda às habilidades de uma sequência em particular familiar e tenha seu interesse despertado. Isso é algo que pode se imaginar. Clem ficou em dúvida no início antes de ter esclarecido. Ele estava muito mais certo como resultado. Assim, desviou o olhar e continuou a ler a carta. Há muito
muito tempo eu me lembro de algumas partes do ritual de sacrifício sobre o qual você perguntou. Provavelmente porque tem uma impressão mais profunda. Talvez eu tenha sido um padre em uma das minhas vidas mais recentes. Tenho que lembrá-lo e avisá-lo de que você deve ser muito cauteloso ao usar rituais de sacrifício. Você não pode confiar sua segurança a deuses malignos ou a existências misteriosas e ocultas. Eles não têm consciência como nós. Além disso, você deve possuir um forte senso de certo e errado, pois os deuses e entidades malignas geralmente criam identidades aparentemente inofensivas para si mesmos. Minha opinião é que você não pode sacrificar algo cuja presença você não está totalmente ciente. Caso contrário, sua alma pode acabar sendo o item de sacrifício. Em termos simples, deuses e diabos malignos assumirão outra forma, ou entidades malignas, disfarçando-se de alguém confiável. Assim como na internet, uma conta que afirma ser uma garota aparentemente adorável pode ser controlada por um cara enorme. Ai, caraca, as comparações do Claire é muito boa, velho. Ele tinha que ser cauteloso mesmo se ele se encontrasse offline, depois de confirmar a aparência da pessoa, já que a pessoa poderia ser apenas um travesti. Claire não desconsiderou o aviso de Azik só porque ele está conduzindo o ritual de sacrifício para si mesmo. Ele acenou com a cabeça em provação. Depois que Azik enfatizou algumas coisas que ele deveria observar, ele rapidamente explicou o ritual de sacrifício que ele conhecia. Primeiro, estabeleça o ritual. Escolha os símbolos com base em qual divindade ou existência misteriosa não ortodoxa você vai oferecer um sacrifício. Use as ervas e minerais correspondentes do domínio dele ou dela. Claro, você também pode usar óleos sagrados, pomadas, aromas e outros itens com antecedência. Símbolos? Glenn congelou por um momento. Ele percebeu que ele, o tolo que não pertencia a essa era, não sabia qual era o seu símbolo correspondente. Ele pensou por um momento, lembrando-se rapidamente do símbolo complexo nas costas de sua cadeira na antiga mesa de bronze. Também faria a mesma coisa. Era composto de um olho sem pupila que representava o sigilo e as linhas contorcidas parciais que representavam a mudança. Esse deveria ser o meu símbolo, ou mais precisamente, é o que me simboliza no mundo acima da névoa cinza. Meu domínio é muito mais simples então. Sigilo, mudança, boa sorte. O alvo do sacrifício não apontaria para outra entidade. A pior coisa que poderia acontecer é o ritual falhar. Disso eu tenho certeza. Glenn pensou enquanto esfregava a superfície do papel enquanto formulava um plano em seu coração. Mas é intrigante, né? Porque se aquele símbolo for de outra entidade, o Glenn não sabe se aquele símbolo é de outra entidade. Se for de outra entidade, o Glenn pode estar mexendo com uma coisa que ele não vai ter controle. Seus olhos focaram na carta mais uma vez, lendo o resto da carta. Segundo, você precisa deixar claro se o sacrifício precisa acontecer em um momento específico. Em seguida, siga os processos de um ritual normal. Até terminar de recitar os honrosos nomes e encantamentos do ritual, você deve se lembrar de usar Jotun, Dracônito, Élfico ou Hermes Antigo. Você deve usar os poderes naturais dessas línguas para estabelecer uma conexão direta com a entidade correspondente. Você pode criar os encantamentos exatos a serem usados, mas eles devem incluir estes termos críticos: orar, avisar, oferecer, reino, portões e abrir. Finalmente, você deve usar materiais que tenham uma certa qualidade de espiritualidade para criar uma conexão com os poderes naturais do encantamento. Isso permitirá que você construa um túnel que se conecte aos portões do reino onde reside a entidade correspondente. Se a entidade estiver interessada, então o seu sacrifício está completo. Essa etapa não é absolutamente necessária. Se você puder tornar a entidade correspondente muito interessada em seu sacrifício, então ele abrirá os portões para o seu reino para você depois terminar de recitar os encantamentos. Foi estranho. Para seu reino, para depois que você terminar de recitar os encantamentos, estabelecendo um túnel estável por seu próprio acordo. Claro, isso geralmente implicaria em perigo, já que deuses ocultos relativamente amigáveis raramente fazem isso. Somente deuses ou entidades malignas responderiam a você diretamente para atingir seus objetivos. Os materiais que têm espiritualidade não são baratos. Será que apenas recitar os encantamentos me permitiria abrir um túnel de sacrifício semelhante à porta da invocação? Eu me pergunto se eu poderia fazer uso das habilidades do mundo acima da névoa cinza. Sim, vou tentar isso primeiro, e só conseguirei
que os materiais com espiritualidade do mercado subterrâneo se eu falhar. Preciso de ingredientes de Beyonder. Tudo bem se possuir uma certa quantidade de espiritualidade, certo? Clan pensou nas 300 libras em sua conta anônima. Também pensou nas mais de 10 libras que havia economizado. Os materiais Beyonder não eram completamente idênticos aos materiais que possuíam espiritualidade. Por exemplo, o coração que Rudy Eldin deixou para trás era um ingrediente Beyonder, enquanto as escamas negras eram um material que possuía certas quantidades de espiritualidade. Depois de terminar de ler a carta do Sr. Azik, Clan esfregou os dedos e acendeu uma chama de espiritualidade. Ele queimou o papel até virar cinzas e jogou no lixo. Já era tarde da noite e Clan não tinha pressa em experimentar o ritual. Ele pretendia primeiro fazer um plano e reparar tudo o que precisava antes de colocá-lo em prática. Ele tinha uma vaga compreensão de suas deficiências há muito tempo. Ele era cauteloso e racional quando se tratava de coisas para as quais fazia plano. Mas uma vez que os eventos se desviavam de seus planos originais, facilmente considerava apenas o bom e considerava o ruim quando era forçado a ficar alegre. Uma descrição mais simples seria que uma ação precipitada dele facilmente o levaria a cortejar a morte. Glenn estendeu a palma da mão para cobrir o rosto. No dia seguinte, Dan Smith, que havia se comunicado com os punidores mandatários e mente coletiva da maquinaria, começou a atribuir missões. Glenn também recebeu sua missão. Ele foi encarregado de investigar várias pessoas que tinham conexões com Lanel, mas por causa de sua sugestão e da política dos falcões noturnos, ele não precisava ser responsável pelas pessoas que conheceu anteriormente. Claro, Glenn continuou com suas aulas de combate à tarde. Dan também não atribuiu a ele o papel de investigador principal. Backlund Burgon Houston, num edifício com cavalariça e jardim. Quilangos, que tinha um queixo largo, único e olhos verdes escuros, olhou para o homem inconsciente diante dele. Ele tirou as roupas do homem e as vestiu. Então caminhou vagarosamente em frente ao espelho e viu a luva preta em sua mão esquerda se contorcer. Ele viu muitas linhas contorcidas aparecendo em suas costas. Alguns segundos depois, Quilangos viu um fino véu de luz envolver sua figura. Seus músculos, pele e ossos começaram a sofrer uma estranha transformação. Algum tempo depois, ele se transformou num homem inconsciente, completamente idêntico em altura, aparência e comportamento. Então é por isso que ele não é pego, né? Acaba não sendo pego, porque ele sempre acaba usando ali o item, o artefato, podemos chamar de artefato selado, eu não sei se dá pra chamar de artefato selado, mas é o artefato. Ele acaba sempre usando esse artefato pra meio que mudar ali a sua fisionomia, e ele deve ter um limite para conseguir mudar essa fisionomia. Agora eu fiquei curioso para saber se ele pode usar os poderes também das pessoas que ele absorve, e provavelmente essa luva que tá com ele tem a habilidade, os poderes de um pastor. Bora lá, capítulo 188. E antes de eu me esquecer aqui, provavelmente eu vou esquecer, queria agradecer aqui as contribuições do Jefferson da Silva e também do Thiago Saito para as nossas leituras de Lord of Mysteries. Lord of Mysteries, capítulo 188. Baile. Nariz pontudo, sobrancelhas finas, bochechas levemente caídas, olhos azuis fracos. Quilangos se examinou no espelho. Ele tinha certeza de que não parecia diferente do homem inconsciente. Depois de ensaiar alguns dos gestos do homem, abaixou-se para arrastá-lo do chão e empurrou para dentro de um guarda-roupa. Então estendeu a mão direita, com um estalo audível, quebrou o pescoço do homem. Quilangos pegou o lenço e enxugou as mãos antes de fechar a porta do guarda-roupa. Ele caminhou lentamente de volta para o espelho, vestiu um terno preto jaquetão, amarrou uma gravata borboleta e ergueu um frasco de colônia de cor âmbar. Pingou algumas gotas em seu pulso, depois as aplicou sobre si mesmo. Quilangos arrumou o cabelo na frente do espelho e saiu da sala. Ele juntou as mãos e disse ao mordomo que esperava do lado de fora: "Não deixe ninguém entrar no meu quarto. Estou guardando algo muito importante lá dentro." "Sim, barão." O mordomo careca pressionou a mão para o peito e fez uma reverência. "Sua carruagem e criado pessoal estão esperando lá embaixo. O cartão de convite do Duque Negan também está lá."
Mantendo os maneirismos do barão, Quilangos assentiu indiscernivelmente. Ele caminhou em direção às escadas de maneira arrogante na companhia de seu mordomo. Um barão cheio de dívidas, a ponto de não querer contratar um segurança normal. Na verdade, manteve a contratação de um mordomo, criado pessoal, 2 atendentes, 2 criadas de primeiro grau, 4 criadas de segundo grau, 2 lavadeiras, 1 cocheiro, 1 cavalariço, 1 jardineiro, 1 chefe e 1 subchefe. Para esses nobres tolos, a dignidade realmente é... Eu até tive que perder um pouco do meu tempo para aprender pronúncias estranhas e a chamada gíria nova. Quilangos pensou consigo mesmo com desdém. Backlund, Burgo Sherwood, em um apartamento apertado particular. Shoderecha sentou-se de pernas cruzadas em uma cama e olhou para Forswall, que lia um romance com a luz da janela. Isso é tão decepcionante que Langos não deixou pista. Ainda não descobrimos o que ele está tentando fazer em Backlund. Elas agiram de acordo com o plano inicial e registraram um boletim de ocorrência. Então, enviaram secretamente uma carta para a delegacia de polícia local e descreveram em detalhes a estranha situação na cena do crime. Também mencionaram que o suspeito poderia ser Quilang. A delegacia respondeu como elas haviam previsto. Os policiais foram muito cuidadosos e transferiram o caso diretamente para os punidores mandatários. Depois de um dia, a notícia de que o contra-almirante Furacão havia se infiltrado em Backlund foi amplamente divulgada entre todas as equipes de fiscalização. Shaw e Force também deixaram o local que originalmente alugaram e se esconderam para investigar em segredo. Elas não queriam ser levadas de volta à delegacia para ajudar na investigação oficial. Os punidores mandatários, falcões noturnos e a mente coletiva da maquinaria eram todos hostis aos Beyonders não oficiais. As igrejas os viam como criminosos em potencial. Portanto, Shaw e Force não apenas evitavam a possibilidade da perseguição de Quilangos, mas também se escondiam das autoridades de execução. Se pudéssemos descobrir seu propósito tão facilmente, Quilangos teria sido enterrado em um cemitério há muito tempo e a lápide estaria coberta de ervas daninhas. Force respondeu casualmente. Faz todo sentido. Precisamos esperar pacientemente. Enquanto as autoridades continuarem a se interessar tanto por ele, Quilangos definitivamente cometerá um erro. Devo dizer que eu estou com muita inveja de um item místico que pode permitir que alguém mude de aparência. Então ela já sabe sobre essa questão de mudar de aparência. Cho abraçou os joelhos dela e olhou pela janela. Só estou preocupada que Quilangos tome medidas em breve e depois fuja de Backlund antes que alguém possa responder. Se isso acontecer, não sei quando poderei avançar para a sequência 8, muito menos sequência 6 ou sequência 5. Ela fez uma pausa e murmurou enquanto sua mente viajava. Não sei quando poderei recuperar as coisas que pertenceram à minha família. Já faz quase um ano desde a última vez que vi meu irmão mais novo. Force deu a ela um sorriso reconfortante. Quando você realizar seus desejos, por favor, permita-me escrever suas experiências em uma história. Seria definitivamente interessante e excitante. Na verdade, acho a senhorita Audrey muito generosa. Mesmo que Quilangos escape, acho que ela ainda nos recompensará generosamente. Afinal, estamos ocupadas há tanto tempo e até causamos o aparecimento de Quilang. Espero que sim. Por que não posso ter encontros fortuitos? Shaw agarrou seus cabelos loiros na altura dos ombros. Force franziu a testa e disse: no mundo Beyonder, encontros fortuitos geralmente são acompanhados de perigo. Ainda tenho que descobrir o que significam os delírios que ouço durante a lua cheia, ou se eles resultarão em mudanças negativas. Encontros fortuitos sem perigos podem existir, mas são muito raros. É difícil que seu desejo seja realizado a menos que recebamos os favores de uma divindade ortodoxa ou a atenção de alguma existência amiga escondida. No entanto, seria difícil para nós dizer se era realmente um deus maligno ou um diabo disfarçado. Shaw sentou-se ereta e desenhou uma lua carmesim no peito. Que a deusa cuide de mim. O Duque Negan estava em sua mansão, localizada em Backlund, Burgo Imperatriz, onde estava realizando um grande baile. Esse é o lugar onde a Audrey vive, né? Havia 2 partes da mansão. Uma delas era o salão de dança localizado no térreo, coberto com lajes de pedra glamurosas esculpidas com padrões complicados. Lá estava a excelente banda do Duque tocando num canto. Subindo as escadas, havia um corredor sinuoso que circundava o corredor localizado no segundo andar. Os convidados
seguravam seus copos, encostados no corrimão, observando as pessoas dançando no terra, como se estivesse assistindo a uma partida de esgrima nas arquibancadas. Ocasionalmente, um cavalheiro caminhava na frente de uma dama ou de sua esposa para convidá-la para dançar. Se o convite fosse aceito, os dois desciam as escadas de mão dadas e entravam no corredor. Do outro lado do corredor havia portas após portas. Eram quartos destinados aos hóspedes como aposentos de descanso. Mas atrás de uma porta francesa havia um corredor. Em ambos os lados do corredor havia várias estátuas de gesso. Elas eram todos os ancestrais da família negra. No final do corredor havia outro corredor que podia ver o baile. Mesas compridas estavam cobertas com uma variedade de comidas deliciosas e vinhos finos. E outra banda pertencente ao duque tocava melodias relaxantes para os convidados. No corredor, os convidados se reuniam em grupo. Alguns estavam sentados e outros em pé, conversando sobre todos os tipos de assuntos. Quem quisesse se afastar um pouco das frivolidades iria para as varandas anexas para contemplar o jardim e apreciar a lua carmesim do céu. Depois de participar da dança de abertura, sabia que ela estaria ali, Audrey Hall ficou no segundo andar acima do salão de dança e olhou para as velas nos enormes lustres de cristal pendurados no telhado entrando. No entanto, ela notou que muitos rapazes pareciam se animar para vir e convidá-la para um baile. Então, ela sabiamente saiu do local e foi para o corredor que dava para o refeitório. Que chato, mas minha presença é necessária. Eles não podem apenas me deixar observar em silêncio. Devo dizer que algumas pessoas têm expressões faciais ricas quando dançam. Elas me lembram animais procurando parceiro. Audrey abaixou a cabeça, olhou para as pontas dos pés e caminhou em direção em linha reta por terra. Só então, o canto de seus olhos pegou uma figura que se aproximava. Ela diminuiu a velocidade, endireitou-se e instantaneamente se tornou a elegante, mas tranquila senhorita Hall. Bom dia, Barão Gramir. Audrey cumprimentou com um sorriso impecável e etiqueta. O Barão Gramir tinha sobrancelhas finas e olhos azuis claros. Ele sorriu e fez uma reverência. Prazer em vê-la novamente, senhorita Hall. Você é a pedra preciosa mais brilhante e deslumbrante deste baile. Depois de trocar algumas palavras, o Barão Gramir se dirigiu ao salão de dança enquanto Audrey continuou se aproximando do refeitório. Depois de alguns passos, ela de repente franziu a testa. Havia perplexidade em seus olhos verdes. O Barão Gramir não é o mesmo dia. No passado, quando ele via uma bela dama ou uma dama de posição superior a ele e relativamente mais bonita, ele olhava para o lado, sem olhar diretamente para ela. Então, roubava olhares constantemente. Mas hoje, ele parece muito confiante. Além disso, seu perfume cheira mal. Nas inúmeras festas do passado, seu corpo emitia a nota final da fragrância da colônia Amber. Almiscarada, mais fraca, sem ostentação, mais elegante. Em outras palavras, ele borrifaria a colônia algumas horas antes para permitir que as notas iniciais e médias se dispersassem antes da reunião. Mas agora, sua colônia era âmbar na nota média, rica e refinada. Audrey diminuiu o passo como uma espectadora que havia digerido completamente sua poção. Sua sensibilidade em relação aos detalhes não era nada que outros Beyonders pudessem comparar. De repente, ela pensou em uma possibilidade. Seus olhos verdes cristalinos congelados. Não poderia ser quilangos disfarçados, certo? A fome rastejante tem o poder de mudar a aparência de uma pessoa. Eita... E pior que... Deixa eu ver só. Era qualquer... O Barão não falou qual que era o nome do Barão, né? Achei que era... Tipo assim... Cadê? Barão. O cartão de convite... Não falou qual que era o nome do Barão. Pode... Ixi, ela tá super certa. Acho que a Audrey tá super certa. Deixa eu ver qual parte que nós estamos aqui. Quanto mais Audrey pensava nisso, mais possível parecia. Ela se sentiu tensa quando ficou nervosa e em pânico. Se ele realmente era o contra-almirante Furacão, o que ele está tentando fazer? É uma pena não poder levar a Suzy ao baile. Caso contrário, eu poderia pedir a ela para observar o Barão Gramir. De jeito nenhum. Tenho que avisar meu pai. Em meio a seus pensamentos frenéticos, Audrey apressou o passo e entrou no refeitório. Ela encontrou o Conde Hall, que estava conversando com o secretário-chefe do parlamento e outros. Vamos ver aqui se o Conde Hall, ele é realmente um personagem bom ou se ele é um vacilão. Ela deu um sorriso impecável e se aproximou. Ela segurou o Conde Hall pelo braço e disse aos outros: Cavalheiros, você se importa se eu pegar emprestado o Conde Hall por alguns minutos? Bela dama, é seu direito, disseram os poucos cavaleiros em uma resposta amigável. Audrey segurou o Conde Hall pelo braço e foi até a uma
uma sacada mais próxima. Eles encontraram um canto tranquilo e desabitado. E ela disse ao pai de meia idade que estava engordando: pai, tenho uma coisa para lhe dizer. O Conde Howard sorria com carinho para a filha, mas ficou sério ao ver sua expressão facial séria. Qual é o problema? Encontrei o Barão Gramir antes, mas há coisas sobre ele que são diferentes do passado. Por exemplo, sua colônia estava na nota média de fragrância Amber. Costumava ter nota final. E Audrey continuou com as coisas que achou diferente. Poderia ser explicado como sendo sensível e meticuloso. Depois de descrever o que havia notado, ela pesou suas palavras e acrescentou: ouvir do Visconde Glant que o contra-almirante Furacão Quilangos tem a capacidade de assumir a aparência de outras pessoas. Ele não esteve em Becklund recentemente? O Conde Hall ouviu-a com atenção e seu rosto ficou anormalmente sério. Mas ele logo abriu um sorriso e confortou sua filha ansiosa. Eu vou cuidar disso. Vá procurar sua mãe e fique com ela. Ela está do outro lado deste corredor. Ok. Audrey assentiu obedientemente. Muito legal que a Audrey, ela sabe agir como uma espectadora, né? Ela não quer ser uma protagonista ali da parada. No caminho de volta para a sala, ela se virou e olhou para o pai. Ela viu que o Conde House estava conversando com outro nobre em voz baixa, e ele tinha um olhar bastante solene. Audrey não pôde deixar de se sentir ansiosa. Sentiu que precisava fazer algo para garantir que seu pai, mãe e irmão não se machucassem. Ela examinou a área e mudou a direção em que estava indo. Saiu do refeitório e encontrou a pequena sala de oração do Duque Negan. Ela fechou a porta e a trancou atrás de si. Olhou para o símbolo do Senhor das Tempestades diante dela e inconscientemente encontrou um canto remoto e escuro. Audrey sentou-se com o corpo inclinado para a frente, juntou as mãos em uma posição de oração e apoiou a testa. Então ela recitou suavemente: o tolo que não pertence a esta era. Você é o governante misterioso acima da névoa cinza. Você é o rei do amarelo e do preto que traz boa sorte. Caramba, essa prece é muito legal, né? É pra arrepiar qualquer um. O Cleno é um desgraçado mesmo, né? Caramba, é muito bom. Você fica empolgado, cara. É muito... E tipo assim, na maneira como é colocado assim, é algo que é chamativo. Dá pra fazer várias coisas comerciais em cima dessa frase, né? Desse texto. É muito bom, cara. Bora lá, capítulo 189. Lord of Mysteries, capítulo 189. Orações e respostas. Cidade de Tinger, rua Daffodil. Clem estava discutindo a última peça com Benson e Melissa e os estava convidando para assisti-la no teatro no próximo fim de semana. Acho que os jornais já falaram o suficiente sobre isso. O Retorno do Conde é definitivamente uma peça que vale a pena assistir. Já foi tocada mais de 10 vezes em Becklund e esgotou os ingressos todas as vezes. Acho que não devemos perder esta oportunidade. Clem, que carecia de fontes de entretenimento, não estava disposto a desistir. Tá tentando convencer ali a Melissa aí da peça, né? Afinal, ele era um fervoroso seguidor de programas de televisão na Terra. Nossa, que triste, hein, Clem? Claro que, se não fosse pela manutenção da minha imagem, preferia ir a um bar e jogar bilhar. Sim, alugar uma casa de tênis não é má escolha. Isso pode ser considerado como um esporte de lazer para a classe média. Com a minha forma física atual, desde que eu não encontre outros Beyonders, devo ser capaz de lidar com a maioria dos oponentes fácil. Esqueça, só pode ser um pensamento passageiro por enquanto. Ainda tenho que reinvestigar as figuras associadas a Lenevos pela manhã, ir para o treinamento de combate à tarde e procurar a casa com chaminé vermelha à noite antes de voltar para cá. Com certeza sou um homem ocupado. Len tentou permanecer otimista, percebendo que Benson estava inclinado a aceitar sua sugestão, enquanto Melissa ainda estava um pouco hesitante. Clem sorriu ao acrescentar: ouvi dizer que o elenco coadjuvante mais popular do Retorno do Conde é um mecânico genial. Tudo bem, temos que ver uma peça em um grande teatro uma vez na vida. Melissa fez beicinho e acenou com a cabeça de má vontade, mas agora havia um brilho em seus olhos. Clem estava prestes a responder quando ouviu um zumbido em seus ouvidos. Ele ficou tonto por alguns segundos. Alguém está rezando para mim. Ele apoiou as costas com as mãos direita e riu. Então, esperarei pacientemente que os ingressos sejam colocados à venda. Tudo bem, voltarei ao meu quarto para escrever um relatório. Também temos que mergulhar no mar do conhecimento e torcer para não nos afogar.
Benson soltou uma risada autodepreciativa enquanto voltava para a sala de jantar com Melissa. Glenn foi para o segundo andar e trancou a porta do seu quarto. Ele selou a sala com uma parede de espiritualidade. Então deu 4 passos no sentido anti-horário enquanto recitava os encantamentos. Retornando ao mundo acima da névoa cinza, sua figura apareceu de repente no assento de honra no magnífico palácio digno de um gigante. O Nador, gigante, gigante, gigante. Uma estrela carmesim pulsante refletia em seus olhos. Glenn levantou a mão direita e estendeu sua espiritualidade, estabelecendo uma conexão com a estrela que representava a justiça. Com um boom, ele viu a imagem borrada e distorcida. Ele viu a senhorita Justiça em um longo vestido real bege sentada em uma cadeira em um canto escuro. Sua cabeça estava inclinada e suas mãos entrelaçadas. Ao mesmo tempo, sua voz ainda nascente e nervosa empilhava-se de forma ilusória, reverberando pelo espaço. O tolo que não pertence a essa era. Você é o governante misterioso acima da névoa cinza. Você é o rei do amarelo e preto que traz boa sorte. Peço sua atenção. Eu rezo para que você ouça. Estou em um baile organizado pelo Duque Negan e encontrei alguém que é suspeito de ser Killan. Ele está se disfarçando do Barão Gramir e seus motivos não são claros. Percebi hoje que alguns detalhes sobre o Barão Gramir eram um pouco diferentes do normal. Isso me fez lembrar do poder Beyonder que altera a aparência que o item místico de Quilangos tem. Glenn ouviu com seriedade e interpretou cuidadosamente o que estava acontecendo. Finalmente, ele entendeu o que a senhorita Justiça estava descrevendo. Quilangos realmente usou os poderes especiais da fome rastejante para se infiltrar no baile do Duque Negan. Mas Quilangos provavelmente não esperava que uma das damas do baile fosse uma espectadora. Uma espectadora que guardou na memória os maneirismos do Barão Gramir. Assim, ele não percebe que foi exposto. O que Quilangos quer? E o que devo fazer? Eu tentei conduzir o ritual de sacrifício sem materiais infundidos com espiritualidade nos últimos 2 dias e percebi que posso criar algo como a porta da invocação, mas não consigo abri-la. E arranjar tempo para comprar alguns materiais com espiritualidade no mercado clandestino para me preparar para a minha segunda experiência. A senhorita Justiça definitivamente não teria materiais infundidos com espiritualidade quando ela está participando de um baile. Glenn pensou por mais de 10 segundos antes de começar a sua resposta à oração da justiça. Em uma pequena sala de oração na mansão do Duque Negan, Audrey repetiu suas orações algumas vezes antes de finalmente parar. Ela arrumou suas roupas e caminhou rapidamente para a porta. Sabia que não poderia ficar fora por muito tempo porque seus pais ficariam preocupados com ela e assim julgariam mal a situação. Isso faria com que eles reagissem de maneira errada. Parada atrás da porta, Audrey respirou fundo, estendeu a mão direita coberta por uma luva branca com véu e soltou a fechadura com o coração cauteloso. Depois de deixar a pequena sala de oração, ela seguiu o caminho de volta ao refeitório. Viu as figuras segurando taças de vinhos, pratos se aproximando, quando sua visão de repente ficou embaçada. Ela percebeu que uma névoa ilusória estava se espalhando pelos arredores. No meio da névoa espessa e larga havia uma cadeira antiga. Em cima da cadeira havia uma presença misteriosa. Uma presença misteriosa que parecia ignorar tudo. Senhor Tolo, Audrey quase gritou de surpresa e agradável. Ela então ouviu uma voz profunda e familiar. Estou sim. A voz reverberou pelo espaço enquanto a névoa desaparecia. A visão de Audrey ainda estava repleta de imagens das longas mesas de comida e vinho, bem como das vistas movimentadas de convidados interagindo. A preocupação e inquietação em seu coração desapareceram quando ela inconscientemente endireitou as costas e entrou no refeitório com passos leves. Ela caminhou em direção à sala de recreação no refeitório. O Glenn deve falar com o enforcado, né? Pelo que eu tô vendo aqui, ele vai falar com o enforcado. No magnífico palácio no mundo da névoa, Glenn começou a pensar em como transmitir a mensagem ao enforcado depois de terminar sua resposta à senhorita Justiça. Não posso simplesmente repetir a descrição para ele, pois isso mina minha autoridade. Afinal, que existência misteriosa assumiria pessoalmente o papel de um mensageiro? Ele deliberou por quase 1 minuto antes que uma ideia lhe ocorresse. Faz muito sentido. Não é só simplesmente o telefone sem fio, né? Ele conjurou a cena da senhorita Justiça rezando e a transformou em algo semelhante a uma cena de filmes, com os rostos em mosaico encensurado. Ele então estendeu a mão e bateu, lançando a cena na estrela carmesim que representava o enforcado. Becklandburgo Cherwood, na Catedral do Vento Sagrado. O enforcado, Alger Wilson, revisava os relatórios de investigação em uma sala simples.
tentando encontrar vestígios do contra-almirante Furacão Quilan. Perto de sua mão direita havia uma pilha de papel cheia de muitos símbolos contorcidos. No momento que Alger estava recostado na cadeira e esfregando os olhos, viu seu campo de visão ficar embaçado. Sua linha de visão estava cheia de névoa espessa e cinza. Havia uma cadeira antiga que parecia existir eternamente, nas profundezas da névoa sem fim. Em cima da cadeira havia uma figura humana fraca, Sr. Tolo. Assim que esse pensamento veio a Alger, ele viu outra figura nebulosa em um vestido real dentro da névoa branco acinzentada. Ela estava em posição de oração repetida. Estou em um baile organizado pelo Duque Negan e encontrei alguém que se suspeita ser Quilan. Ele está se disfarçado de Barão Gramir e seus motivos não são claros. Percebi hoje que alguns detalhes sobre o Barão Gramir eram um pouco diferentes do normal. Isso me fez lembrar do item místico com o poder Beyonder que altera a aparência que Quilan ostenta. Alger ficou chocado a princípio. Depois deixou escapar um olhar agradável surpresa. Ele pressionou a palma da mão contra o peito e abaixou a cabeça. Louvado seja, Sr. Tolo. Dentro da igreja do Senhor das Tempestades fica meio complicado, né, Alger? Tudo que ele viu ou ouviu desapareceu antes que terminasse sua frase, como se nada tivesse acontecido. Olhando para a mesa repleta de páginas do diário do Imperador Roseli e seus relatórios de investigação, as pupilas de Alger se contraíram quando ele percebeu quão poderoso o Tolo era mais uma vez. Esta era a Catedral do Vento Sagrado, outrora a sede da Igreja do Senhor das Tempestades. Mesmo que isso fosse história de mais de 1000 anos atrás, muitos crentes ainda consideravam este lugar sagrado, mas o Sr. Tolo ainda pôde descer neste espaço sem aviso e dar uma resposta. Após quase 20 segundos de silêncio, Alger juntou suas coisas e saiu da sala. Ele iria procurar um dos cardeais da Igreja do Senhor das Tempestades, o arcebispo da Diocese de Becklund, feiticeiro de Deus A.C. Snack. Para Alger Wilson, ser capaz de matar o contra-almirante Furacão Quilancos pessoalmente era o melhor curso de ação, mas se fosse incapaz de fazer isso, garantir que ele estava realmente morto também era aceitável. Ace Snack. Agora que eu percebi, né, o nome dele ser Ace. Depois de encaminhar a descrição da senhorita Justiça para o enforcado, Clan deixou um mundo misterioso acima da névoa cinza e voltou para o seu quarto. Embora não tivesse pressa em dissipar a parede da espiritualidade, sentou-se diante de sua mesa e pegou um pedaço de papel. Ele pegou uma caneta e começou sua carta. De acordo com uma indicação urgente de uma fonte, Quilangos usou as habilidades de um pastor para assumir a aparência do Barão Gramir e se filtrou no baile do Duque Negan. Os motivos não são claros a partir deste momento. Glenn não estava preocupado que o Sr. Azik suspeitasse dele ou duvidasse de por que alguém em Tingen seria tão rápido em saber algo que acabara de acontecer em Becklund, pois o telégrafo existia neste mundo. Não sei se você estaria interessado nisso, mas achei que deveria avisá-lo. Glenn rapidamente terminou a carta e dobrou o pedaço de papel. Ele então encontrou um antigo apito de cobre, levou-o à boca e deu-lhe um forte sopro. O gigantesco, aterrorizante e ilusório mensageiro esqueleto apareceu mais uma vez, ainda de pé em um local original, sem se importar com sua cabeça atravessasse o teto. Glenn lutou contra o desejo de usar as habilidades do palhaço para transformar a carta em uma adaga voadora. Ele deu a carta ao mensageiro sem fazer barulho. Ele então soprou o apito de cobre mais uma vez para encerrar a convocação. Glenn se recompôs e repassou os acontecimentos em sua cabeça mais uma vez. Isso era tudo que ele podia fazer por enquanto. Embora Glenn também pudesse fazer o uso do ritual de convocação e levar o amuleto do sol ardente diretamente para Becklund, era muito perigoso fazer isso. Primeiro, Quilangos era um sequência C, abençoado pelo vento, e tinha com ele a fome rastejante. Em segundo lugar, era muito problemático. Ele tinha que primeiro levar o amuleto do sol ardente para o mundo acima da névoa cinza. Terceiro, sua imagem seria afetada. Assim, sabiamente desistiu dessa ideia. Para ser honesto, o problema não é muito sério. O Duque Negan é o nobre mais influente fora da família real, um membro importante por trás do Partido Conservador. Haverá muitos nobres de alto escalão participando do baile hoje. Não tenho dúvidas de que há Beyonders protegendo a área. Se não fosse por essa consideração, não haveria necessidade de ele se infiltrar no local disfarçado. Como a senhorita Justiça o notou cedo, os nobres deveriam estar preparados. Este incidente não deve sair do controle. Eu me pergunto quão rápido é o mensageiro do Sr. Azik. Se ele viajar pelo mundo espiritual, o Sr. Azik provavelmente ainda pode chegar a tempo para o prato principal. Mas se for tão lento quanto o mensageiro da Madame Dali, então ele pode apenas ler sobre o incidente no jornal de amanhã. Glenn assentiu indiscernivelmente e jogou esse incidente para trás de sua cabeça. Afinal, não havia mais nada que ele pudesse fazer. Ai, caraca, será que vai ser tipo a expansão de domínio tripla de Jujutsu Kaisen?
A gente não vai ver essa batalha? Será que a gente não vai acompanhar essa batalha? Porque agora eu tô curioso, né? Agora eu tô curioso pra saber se vai rolar ou não. Ai, caraca, bora lá, vamos ver o capítulo 6 pra ver se vai começar essa porradaria. Porque o mais interessante em cima disso é que é uma história original, né? Mais uma história original. Eu nunca tinha visto essa parte, porque não tem na animação. Então eu não sei o que vai acontecer. Basicamente, eu sei que, da forma como terminou a primeira temporada, não dá aqui pra Senhorita Justiça, ou até mesmo enforcado, morrer aqui. Não dá pra eles morrerem aqui. Então a gente fica meio que questionando o que pode rolar. Lord of Mysteries, capítulo 190, variedade de habilidade. Na mansão do Duque Negan, no salão de dança, disfarçado de Barão Gramir, Kilango segurava uma taça de vinho de uva Aurmir vermelho sangue e casualmente ficou atrás da grade no corredor sinuoso do segundo andar. Ele ignorava as pessoas na pista de dança e apreciava a visão das senhoras vestidas com glamour. No entanto, não havia luxúria em seus olhos. Eles estavam tão calmos quanto um lago congelado. Com o canto dos olhos, lançou olhares furtivos para o lustre pendurado e para o próximo Duque Negan, que estava olhando para as belas mulheres que passavam. O Duque usava o uniforme da marinha, bem passado com fitas vermelhas presas às medalhas nos ombros. Ele preferia usar seu uniforme militar em ocasiões formais, em memória de suas décadas de serviço ilustre no serviço militar. No entanto, ganhou muito peso desde então. Seus olhos cinza, outrora afiados, ficaram turvos e cheios de desejo. No entanto, ele cuidou bem de si mesmo, pois as rugas nos cantos dos olhos, lábios e testas eram tênues, e seu cabelo preto ainda era espesso e exuberante. Aquele era Palas Negan, o atual Duque Negan, principal apoiador do Partido Conservador, irmão do primeiro-ministro Agezid, um dos homens mais ricos e poderosos do Reino Lowen. Ao mesmo tempo, ele também foi a razão pela qual Kilango se infiltrou em Beckley. A ideia de assassinar uma figura tão importante me faz tremer de emoção. Kilango retraiu seu olhar e fechou os olhos. Ele estava disposto a aceitar a comissão porque lhe foi oferecido um preço suficientemente atraente e também porque Kilango adorava aventuras e gostava de enfrentar desafios difíceis. Eu não sei se esse cara vai morrer aí não, hein? Porque ele tem muita aura de Barba Negra. Se esse assassinato foi bem sucedido, minha fama se espalhará pelos continentes norte e sul. É o que eu falei, parece muito o Barba Negra, colocando-me acima dos 4 reis. E eu vou receber uma carta que contém o mistério de Deus que o imperador Roseli criou. Kilango suprimiu sua excitação e baixou a cabeça para examinar sua mão. A fome rastejante tornou-se transparente. Era impossível dizer que o Barão Gramir estava usando uma luva a olho nu ou por contato. Este é um item tão mágico. Se não fosse por isso, um sequência 6 como eu não teria alcançado o posto de almirante pirata. Pensamentos passaram por sua mente enquanto ataques de arrependimento surgiam dentro de Kilango. Em seus anos como pirata, ele viu e interagiu com muitos Bion. Entre eles estavam membros da Ordem Aurora que gostavam de se aventurar nas extremidades do Mar Sônia. Então ele sabia que a fome rastejante ainda era bem diferente de um verdadeiro pastor. Em primeiro lugar, a velocidade de troca de status era muito lenta, exigia pelo menos um segundo, mas o pastor de verdade podia mudar instantaneamente. Em segundo lugar, a alma controlada só poderia usar 1 a 3 habilidades antes da pessoa morrer. Quanto às quais habilidades poderiam ser usadas e quão poderosas elas eram, tudo dependia da sorte. Por outro lado, um verdadeiro pastor poderia decidir sobre as 3 habilidades. Eles não precisavam jogar como se estivessem em um cassino. Por fim, fome rastejante só poderia ter 5 almas ao mesmo tempo, enquanto o verdadeiro pastor poderia ter 7. Interessante. Claro, ambos tinham a mesma restrição, que era que eles só podiam controlar uma alma de cada vez, e só podiam usar os poderes de Beyonder correspondentes da alma e seus próprios poderes de Beyonder. Se quisesse substituir uma das almas por uma nova alma, o procedimento seria irreversível. Kilango passou por 7 ou 8 anos de ajuste e finalmente se estabeleceu com 5 almas. Suas habilidades se complementavam e o tornavam muito assustador. Por causa dos constantes ajustes e experimentações que ele fez ao longo dos anos, surgiram rumores entre os piratas que afirmavam que o
contra Almirante Furacão era onipotente. Durante a música de dança ardente, Quilangos ensaiou as ações subsequentes que tomaria em sua mente. Ele suspirou com pesar em seu coração. É uma pena não ter encontrado a viajante nos últimos dias. Caso contrário, eu não teria que me preocupar com nada esta noite. A viajante, provavelmente ele está se referindo ali a Sho? Não, é Forswall, né? A Forswall que é cadê o caminho aqui da Forswall? Que a Shoderecha, ela é do caminho do árbitro. E a Forswall, ela é do caminho do aprendiz. Acho que é isso, ela é do caminho do aprendiz, né? Suas habilidades são bastante estranhas, só pode ser confirmado que este é o caminho originário de um mago. Isso, peraí, mas não, acho que não é ali o caminho do aprendiz. Deixa eu só ver o caminho do monstro, duplicante segredo. Eu acho que é isso, espectador. A Forswall, então, ela é uma sequência 7, porque ela era do caminho do aprendiz, né? Se eu não estiver pensando aqui em besteira, né? Vocês podem me corrigir nos comentários aí, porque fica mais fácil depois de eu revisar e colocar aqui e ficar marcado. Mas eu acho que ela seja do caminho do aprendiz, enquanto a Shoderecha, ela é o do caminho do árbitro. E ficou muito claro, né, nos últimos capítulos, que a Sho já foi alguém muito rica, né? Se ele tivesse capturado a mulher, que provavelmente era uma viajante, Quilangos não hesitaria em alimentar uma das 5 almas que ela estava pastando para a fome rastejante. Para ele, a habilidade de um viajante seria inestimável. Quilangos deu uma olhada no enorme lustre de cristal pendurado no telhado e decidiu não esperar mais. A alma que ele controlava atualmente tinha apenas uma habilidade, que era mudar sua aparência, mas não possuía nenhum poder para lutar contra outros Beyond. No entanto, a habilidade de transformação ainda era muito útil, e Quilangos não estava disposto a substituí-la por outra coisa todo esse tempo. O bom é que não importa qual alma controlasse, Quilangos poderia usar seus poderes de Beyonder do abençoado pelo vento ao mesmo tempo. Finalmente, ele agiu como se seu olhar estivesse fixo na figura curvilínea da esposa de um nobre antes de movê-lo para Duke Negan e todos os cavaleiros ao seu redor. O Duke Negan é um fiel seguidor do Senhor das Tempestades e uma figura-chave na influência que a Igreja do Senhor das Tempestades tem na política. Deve haver um Beyonder da Igreja do Senhor das Tempestades ao lado dele, que o está protegendo. Embora a família Negan seja uma família milenar, ele não é um dos homens mais ricos e poderosos do... Na verdade, ele é um dos homens mais ricos e poderosos do reino. Ele definitivamente procurou por fórmulas e poções de sequência em segredo ou contratou Beyond. Os pensamentos de Quilangos surgiram. Ele eliminou mentalmente cavalheiros que eram nobres e oficiais antes de fixar os olhos no homem que estava constantemente ao lado do Duke Negan. O homem tinha cabelos castanhos, olhos azuis e usava um smoking preto. Ele estava quase inexpressivo enquanto permanecia constantemente vigilante ao seu redor. Quilangos assentiu indiscernivelmente e pressionou sua mão direita para frente ligeiramente. Oxi! Uma súbita rajada de vento varreu a área acima da pista de dança, apagando as velas do lustre. No momento entre a luz e a escuridão, enquanto a atenção de todos era desviada, algumas lâminas de vento cortaram ao mesmo ponto uma corrente de metal que sustentava o lustre de cristal disfarçado entre as rajadas de vento. Crack! Com um ruído áspero e estilhaçante, o enorme lustre de cristal caiu direto na pista de dança. Fez um estrondo alto e as pessoas gritaram de surpresa. Cacos de destroços voaram, cortando os convidados e deixando-os gritando de dor e medo. O corredor escuro de repente estava cheio de oportunidade. A luva de Quilangos se contorceu e mudou, condensando-se em uma superfície dourada. Sua expressão era imponente e seus olhos enxergavam através da escuridão enquanto ele fixava seu olhar no homem ao lado de Duke Negan. De repente, os olhos de Quilangos brilharam como raio. O Beyonder encarregado de proteger o Duke Negan de repente soltou um grito trágico e caiu no chão, segurando a cabeça. Ele rolou e se debateu. Com um swoosh, a figura de Quilangos disparou pela escuridão e atacou o Duke Negan. No entanto, nas profundezas de seus olhos, refletiu seu alvo, que não mostrava nenhum sinal de pânico. Foi de extrema confiança. A figura rechonchuda do Duke Negan ficou ereta no local e observou o assassino que se aproximava, como se estivesse olhando para ele. Ele levantou a mão direita e empurrou para frente. Ele murmurou no antigo aprisionado. Em silêncio, Quilangos parou de repente. De repente, foi cercado por uma parede transparente, algo que o envolveu com o líquido pegajoso. Isso o fazia parecer um inseto em âmbar ou um prisioneiro na prisão. O líder dos nobres do Partido Conservador, o Duque Hereditário Palas Negan, era um Beyonder muito forte. Eita!
O Duke Negan falou em voz baixa novamente e acenou com a mão direita. Punir. Pá, pá. Ah, ele é um árbitro. Parece ser um árbitro. Quilangos parecia ser açoitado por um chicote disforme. Suas roupas se rasgaram com as chicotadas e sua pele foi dilacerada, revelando ossos brancos. Então o Duke Negan se inclinou para a frente e segurou a mão direita primeiro. Ele declarou de maneira imponente: morte. Pá! Seu braço acenou enquanto seu corpo inteiro batia na cabeça de Quilangos, com inúmeras imagens posteriores. Seu punho atingiu a cabeça de seu alvo de maneira inevitável. Cachá! A cabeça de Quilangos se partiu, mas os arredores também se despedaçaram. Duke Negan permaneceu de pé em seu local original. Foi apenas um sonho. Não se sabia quando o almirante pirata já havia trocado sua habilidade e entrado no estado do pesadelo. Ao contrário de um pesadelo comum, ele ainda podia mover seu corpo depois de arrastar as pessoas para um sonho. Quilangos apareceu furtivamente atrás do Duke Negan e seu olhar frio se fixou no Duke. Envolto por ventos espirais de alta velocidade, seu punho direito apunhalou o colete de alvo com uma lâmina afiada. Ush! Em meio ao uivo do vento, o punho direito de Quilangos perfurou o corpo de Duke Negan e seu coração. Mas a figura de Duke Negan rapidamente se tornou transparente, com a alma que foi invocada. É tipo Sasuke versus Itachi, né? Depois que a figura quase sem forma se dissipou, o Duke Negan apareceu diante da porta francesa do outro lado do corredor sinuoso. Ele tinha um sorriso examinador. Outro Beyonder. Eles se prepararam com antecedência? Armaram uma emboscada para mim? Como isso é possível? Embora Quilangos não estivesse disposto a aceitar esse fato, ele lidou com isso com calma. A luva em sua mão esquerda se contorceu e assumiu a forma de escamas douradas escuras. Suas íris empalideceram e ficaram verticais. Então uma onda disforme varreu todas as direções. Senhoras e senhores foram jogados em um estado de medo incontrolável ao mesmo tempo. Eles deixaram seus esconderijos e correram sem rumo. A cena tornou-se caótica. Os Beholders não ousaram agir de forma imprudente, pois estavam preocupados em machucar seus parentes e amigos. Aproveitando a oportunidade, Quilangos correu rapidamente enquanto os furacões giravam ao seu redor. Ele quebrou uma das portas da sala de descanso antes de quebrar uma janela Oriel. Em meio ao som estilhaçante, saltou para fora e voou para longe da mansão do Duke Negan com a ajuda do vento. No momento em que pousou, Quilangos imediatamente correu em direção a uma floresta à sua frente. Era um jardim municipal, uma rota de fuga que ele havia descoberto há algum tempo. Uma vez que ele se livrasse de seus perseguidores, poderia mudar sua aparência e se misturar à enorme população de Backlund, de mais de 5 milhões de pessoas. Essa também foi a razão pela qual ele ousou aceitar uma missão tão difícil. Depois de um tempo, houve um vendaval soprando em direção à mansão do Duke Negan. O cardeal da igreja do Senhor das Tempestades, o arcebispo de Backlund, feiticeiro de Deus, Ace Snack, trouxe alguns punidores mandatários e voou em direção à mansão. Ele não conseguiu informar os outros Beyonders a tempo. Alger foi um dos membros que chegaram com o arcebispo. No entanto, ele estava de mau humor porque viu as janelas quebradas e os outros Beyonders saindo correndo da mansão. Isso significava que o contra-almirante Furacão Quilangos havia escapado. Que filha da mãe. Que filha da mãe, cara. Eu falei, o bicho é liso. Ele tem muita aura de Barba Negra, cara. Tem muita aura de Barba Negra e não é à toa, né? Porque o cara realmente é muito liso e ele tá querendo ascender ao poder, né? Tá querendo ascender ao poder. Bons capítulos, bons 5 capítulos aqui de Lord of Mysteries, o nosso Senhor dos Mistérios. Chegamos aqui faltando apenas 10 capítulos para nossa live. Amanhã tem mais 5, quarta-feira tem mais 5 e a gente vai assim contando as nossas vezes aqui para o sabadão chegar. Provavelmente a gente chega aqui na quinta-feira, né, com mais pra gente ir do 171 ao 180. Na sexta-feira a gente vai do na verdade é do 171 até o 180, do 181 ao 190 e depois na outra semana a gente completa todo o volume 1. Eu achei que daria pra fechar todo o volume 1 nessa semana, mas a gente fecha o volume 1 na live e depois na terça, na segunda e na terça, ou no domingo e na segunda, a gente traz aqui os resumão do capítulo, provavelmente aqui do 191 ao 200 e do 201 ao 213, pra gente fechar o volume 1 de forma completa. Bons capítulos e eu conto com a contribuição de vocês aqui, ainda mais para as histórias de Lord of Mystery.